Como transformar a culpa em responsabilidade, principalmente quando a gente enfrenta uma separação que é algo muito doloroso e é difícil de lidar, porque a gente foi preparada para casar, mas não para se separar, né? E quando a gente enfrenta uma situação dessa, existe um preconceito, né, das pessoas. Oi, Rô, oi, amiga, tudo bem? Então, como é que a gente pode transformar esse momento doloroso, né, onde a gente se sente muito culpada, em responsabilidade? Então, a gente precisa entender do seguinte ponto. Bert Helling diz que o divórcio começa no namoro. Sim. O que ele quer dizer com isso? Que lá no namoro, o seu relacionamento deu sinais que você ignorou, porque talvez você estava de forma inconsciente, cheia de dores, né? Porque, lembra, nós não casamos com quem a gente ama. A gente casa com aquilo que é familiar. Então, imagine, a gente toda ferida, cheia de dores, quem é que a gente vai atrair para se relacionar? Uma pessoa bem compatível com isso. Então, vamos imaginar agora do ponto de partida que, infelizmente, essa relação chegou ao fim, né? Não deveria ser, a gente não pode usar isso como a primeira opção, né? Porque relacionamento é algo sagrado, mas vamos começar do princípio que isso já aconteceu, né? Cada um foi pro seu lado, a relação se rompeu e agora você já entendeu, né, que esse divórcio ele começou lá no namoro, quando você ignorou algumas coisas da sua vida. Então, o que eu estou te convidando? Que você precisa olhar para isso. Você precisa voltar lá atrás, começar a vivenciar, né, o seu início desse relacionamento, as coisas que você ignorou, o que isso conta sobre você, sobre as suas dores, sobre a sua relação lá com seu pai, com a sua mãe, as suas dinâmicas infantis, os padrões familiares da sua família, sistemicamente falando, né? Você precisa voltar lá, para quê? Para você ressignificar e para que você possa, de forma consciente agora, fazer escolhas mais assertivas. Mas antes de qualquer outra escolha que você talvez venha fazer, nesse primeiro momento, né, que talvez você possa estar passando por isso, o melhor seria o quê? Você pensar em você pensar em como que eu entrei nessa situação e como que eu vou sair daqui. Então, é curar suas feridas, né? É um perigo, né? É buscar sofrimento, você não olhar para essas coisas e já ir entrando em outros relacionamentos, né? Mas o tema aqui é como é que a gente pode transformar a culpa em responsabilidade. Por quê? Porque você não pode deixar a sua felicidade na mão de uma outra pessoa, né? Você precisa continuar, a vida precisa continuar, apesar de algo tão dolorido, né? Então, aqui, o que eu estou dizendo? Que você já está separada, é uma relação que não tem mais volta, né? Já fizeram várias tentativas, só que você fica aí na culpa. O que você fica talvez esperando? Que a pessoa reconheça o seu valor, que a pessoa venha te pedir desculpa, ou você fica desejando que a pessoa se ferre na vida dela, né? Para que ela reconheça a mulher especial que ele perdeu, ou vice-versa, né? Porque isso acontece com homens também. Eu tô falando aqui diretamente com mulheres, mas homens também passam por isso. Mulheres são abandonadas, mas homem também, né? Tem muitos homens tóxicos e mulheres também. Então, o que você precisa entender? Que você ficar nessa cobrança, né? Mas olha, eu fiz tantas coisas por ele, eu investi, eu cuidei da casa. Enfim, você vai se lembrar de tantas coisas que você se dedicou nesse relacionamento que a pessoa às vezes não valorizou, né? E aí saiu dessa relação e tá lá, vivendo a vida dele, ou de solteiro, ou curtindo a vida. E muitas vezes você tá aí sobrecarregada, né? Tendo que recomeçar. Então, o que você precisa entender? Que o relacionamento que você teve com essa pessoa é uma reprodução de uma dinâmica do seu relacionamento infantil com seus pais.
Então, por que que dói tanto? Por que que a gente carrega tanta culpa? Porque a gente fracassou mais uma vez. Na nossa cabeça infantil, nós queríamos mudar o pai e a mãe. Como a gente não conseguiu, né? A gente foi para o relacionamento com essa tentativa e a gente não conseguiu, porque nós nos atraímos a uma pessoa que vai nos fazer reproduzir essas dores infantis, porque a gente não olhou. Então é mais uma vez que a vida está nos convidando a olhar para essas feridas, para essas dores. Por que que a gente precisa olhar para isso? Porque a culpa nos aprisiona, né? Por exemplo, a gente fica boicotando a nossa felicidade. Por quê? Ou a gente quer fazer o outro se sentir culpado. Então, quando a mulher passa por esse processo de separação, ou ela fica muito deprimida, ela se dopa, né? Porque ela quer fazer o outro se sentir culpado por aquele estado que ela está. Às vezes o outro nem está percebendo. Ou ela vai para aquele lado raivosa, não foi feliz comigo, não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém, vai infernizar a vida do homem, do pobre coitado. Então isso é uma ilusão, né? Isso é um comportamento infantil, porque a gente acredita que toda essa dor que a gente está sentindo é aquela pessoa que está nos fazendo sentir, mas não é. Ela só é a ponta do iceberg de dores lá embaixo, desde a sua infância, que você não olhou. Por quê? O divórcio começa no namoro. A gente não casa com quem a gente ama, a gente casa com aquilo que é familiar, né? E por isso que a gente se apaixona, porque é algo muito assim forte, né? E depois que a paixão passa, é que vai aparecer as coisas que deveria se transformar em amor, se transforma em brigas. Então a gente precisa aprender o quê? Trocar a culpa por responsabilidade. Tá, vamos imaginar que o outro tem a sua parcela de culpa, porque tem, né? Aqui não vamos medir, é 50% para cada um. Às vezes a pessoa teve comportamentos que feriu você se sentiu enganada, né? Você viveu uma traição ou várias traições, ficou dando ali chance para aquela pessoa. Enfim, cada um vai ter aqui a sua história, né? Mas você precisa parar de responsabilizar aquela pessoa por aquilo que você não conseguiu. Quer vivenciar uma vida 2 com ela. Porque 90% da nossa vida está na nossa mão. 10% é externo, 90% é nosso. Então, quando a gente pega os nossos 90%, né, a gente precisa o quê? Tirar do outro a responsabilidade. Só que muitos de nós não querem. Claro que o que eu estou falando aqui, você vai ter que viver os processos, né? De luto, vivenciar suas dores, visitar suas dores. Você vai precisar cuidar das dores da rejeição, do abandono, da sua autoestima, da sua codependência. Tem muitas coisas que você vai ter que visitar. Mas se você sair daqui entendendo que você precisa trocar a culpa por responsabilidade, já é um bom começo. Quando eu entendo que 90% da minha vida está na minha mão e que se eu tornar tudo isso de forma consciente, eu posso fazer escolhas mais assertivas e que aquela escolha que eu fiz daquele relacionamento foi minha, mesmo que de forma inconsciente, eu começo a puxar esses fios para mim. E começo a aproveitar essa oportunidade de muita dor para ressignificar, né? Para poder ter um caso de amor com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acaba não se amando. Porque imagina, se você vai agora viver eternamente culpando aquela pessoa porque ela não escolheu continuar com você, não é amor próprio, né? Ou você vai se dopar, se deprimir para fazer ela se sentir culpada por ter escolhido uma vida longe de você. Ou você vai perseguir aquela pessoa, infernizar a vida daquela pessoa, não vai deixar ela ser feliz com ninguém porque ela não quis ficar com você. Isso é sentimento de posse, é egoísmo, é infantilidade, é falta de amor, né? O outro decidiu ir, né? E o que eu faço? Eu continuo a minha jornada. Essa deveria ser o nosso pensamento, mas os traumas, as dores,
Geralmente, quando a gente tem sentimento de rejeição e a gente é rejeitada, a gente gruda mais na pessoa. Então, você vai precisar visitar esses lugares que talvez que você nunca visitou. Porque se você vai casar com alguém que é familiar, o que está dentro de você? Ah, porque essa pessoa me machucou muito. O outro só nos trata do jeitinho que a gente se trata. Do jeito que ele enxerga a gente se tratando. Então, a gente precisa olhar para isso. Tá fazendo sentido? Então, devemos sair dessa ideia, tomara que o outro se dê mal, né? Ou fica nesse processo doloroso de querer se vingar, ou de querer se lamuriar, né? De lembrar das inúmeras coisas que você fez e que a outra pessoa não valorizou, agora tá com aquela outra pessoa lá que não faz um terço do que eu fiz. E aí parece que eles estão felizes. Enfim, a gente precisa tirar o foco do outro e começar a olhar para dentro. Trocar culpa por responsabilidade. Não só parar de se culpar por não ter dado certo, como também parar de culpar o outro como se o outro fosse responsável pela nossa felicidade. O outro tem direito de seguir, de não querer ficar ou de querer ficar. Ele é livre. E chega em determinado momento, por inúmeros fatores, né? Como a gente casa com aquilo que é familiar. Então, se a gente tiver muita dor dentro de nós, imagine como é que vai ser essa relação de muitos conflitos. E outra coisa que tratar bem seria bom, né? Verdade? Boa tarde. Não entendi, Edjane. Explica pra mim, amor. Tratar bem. Se tratar bem, né? O que a gente precisa entender, assim? Faz perguntas de novo, amor, pra eu poder entender a sua pergunta. Mas assim, ó. Quando a gente se separa, a separação abre portais de outras separações. Por exemplo, quando eu me separei, eu tive um casamento de quase 20 anos, né? E o outro decidiu ir, parecia que eu ia morrer. Entendeu? Parecia que eu não ia aguentar. Pra mim, a vida tinha acabado ali. De verdade. Mas por quê? Porque ali estava abrindo portais de outras separações, né? A separação do meu pai, né? De não ter tido convívio com ele, da morte dele quando eu tinha 11 anos, que a gente não foi pro enterro, não me explicaram o que é alguém morrer, simplesmente meu pai nunca mais voltou e ninguém me explicou. De outras separações também que vai acontecendo dentro da família, que essa separação aqui de um homem e de uma mulher, que é dolorosa, ela abre essas camadas que nunca foram vistas. Imagine, minha criança, nunca ninguém me explicou o que é morte, sobre o meu pai, por que eu não fui criada com ele, por que ele vinha pouco, de repente ele nunca mais voltou, seu pai morreu. Uma criança de 11 anos não sabe o que é isso. E de repente, lá na frente, eu enfrento uma separação, essa separação vai abrir o portal dessa dor que aterraram. E aí, imagina, a dor é profunda e a gente acha que é essa pessoa que está fazendo isso com a gente, entendeu? Em termos de tratar bem, seria bom. Em termos de relacionamento, mas eu não entendi, tratar bem o quê? O outro, ou se tratar bem, é porque, na verdade, a gente precisa entender que essa pessoa com quem a gente se relacionou e que muitas vezes provocou dores em nós, não é o nosso inimigo, entendeu? Mas ele é apenas, agora estou namorando. Trata bem, entendi. Que bom. Sim, tem que tratar bem o outro e tem que se tratar também. Né? E tem que entender o que é esse tratar bem, né? Se tem codependência junto, o que você está querendo ganhar com esse tratar bem, porque relacionamento é uma balança, né? Que pode ser um assunto aqui de uma outra live, mas é uma balança, é a lei do equilíbrio que rege. E a gente precisa olhar, quando a gente está cheia de dores, disfuncional, a gente não consegue se relacionar. A gente se relaciona com a dor. Então, no primeiro momento, é a tampa e a panela. Se o meu relacionamento estivesse sido bem tratado, é melhor. É o ideal, né? Entendeu? É o ideal. Só que no início, por causa da paixão,
tem poucos sinais, né? A gente acaba não tendo consciência dos sinais porque as dores estão de forma inconsciente. Mas quando eu trato as minhas dores, eu consigo olhar para o outro e enxergar o que está acontecendo de forma consciente. Eu consigo bancar aquilo que eu quero. Por que a gente acaba vendo os sinais quando você voltar lá para quem você se relacionou? Sim, por esse motivo eu terminei, viu? Se você voltar lá para com quem que você se relacionou, né? Deu sinais. E aí você não conseguiu ter força para separar, né? Por que não teve força? Por causa do feminino ferido. Não conseguiu bancar, não conseguiu ver, né? E aí você fingiu que não estava vendo, achou que ia conseguir mudar o outro. Foi pro casamento e aí deu ruim, ladeira abaixo. Então, Bert Helling fala que qualquer separação, ela começou lá no namoro. Então, para quem quer se relacionar, né, tem que prestar atenção nisso. Para quem nunca se relacionou, né, e vai entrar nesse mundo agora, com meu ex de 8 anos de relacionamento, eu terminei. Entendeu? É isso. Por quê? Porque você acaba vivenciando coisas que tá em relação à sua infância. Então, o que a gente precisa fazer? Sair da culpa. Sair dessa culpa de culpar o outro, de punir o outro, de se culpar também, de achar que a gente não é merecedora, né? Entender que a gente casa com aquilo que é familiar. Então, o que era familiar para mim? Era abandono, era rejeição, né? Era mentiras, era abusos. Então, é justamente isso que eu vou encontrar no relacionamento. Então, essa pessoa vem para sua vida para te mostrar exatamente o que você nunca olhou. E aí, a separação, quando acontece, abre esses portais, né, de dores. E aí você acha que essa pessoa, né, é que está provocando essa dor em você e vice-versa, tanto homens quanto mulheres. Eu não culpo, já passou, agora eu perdoei. Isso aí. Porque também, que bom, porque tem várias fases, né? A gente tem que viver as fases do luto, para que a gente, é natural no primeiro momento a gente culpar o outro, a gente sente muita raiva, porque envolve muitas camadas, mas a ideia aqui é você entender, precisa trocar a culpa por responsabilidade, é a minha vida, é a minha felicidade, eu sou feita do amor, né? E o que está dentro de mim que eu não consegui viver isso com essa pessoa, trazer para você aquilo que você contribuiu também, porque não tem ninguém 100% culpado, ninguém 100% inocente, né? Isso aí, eu me apeguei muito a Deus, exatamente. É o que eu fiz também, 2 coisas que me ajudou a sair do lugar. Autoconhecimento, fazer terapia, e me agarrei, minha filha, no meu Deus, no meu Criador, que eu orava para ele e falava assim, eu agarro nas suas vestes e não solto daqui enquanto eu não entender o que aconteceu na minha vida. E ali, não soltei ainda, já entendi, mas decidi ficar lá, porque foi a melhor coisa. Então, entendi. Aprendeu a perdoar, né? Isso aí. A gente precisa entender que o outro só faz com a gente o que a gente autoriza. Entendeu? Me manda um oi, meu amor. Manda um oi aqui no message que eu explico pra você como é que funciona, porque é muito bom, né? Tá bom? Edjane. Me manda um oi, que quando terminar a live eu converso com você. O que a gente precisa entender? Que a gente precisa transformar culpa em responsabilidade. Senão a gente vai ficar eternamente... Obrigada, meu amor. A gente vai ficar eternamente culpando o outro. É claro que no começo, no primeiro momento, é muito natural, tem muita dor, né? Entendeu? Tem muita dor. Tá bom, pode me mandar. Tem muita dor que a gente acha que não vai aguentar, acha que não vai suportar, acha que não vai dar conta, acha que não tem saída, mas tem saída, né? Infelizmente, é através de uma dor que você vai ser convidada a olhar todas as outras dores da sua vida que você não olhou. Então, 90% está na sua mão. Então, bota a mão assim no seu peito e fala assim, 90% está na minha mão. Tem noção do que é 90% da sua vida está na sua mão, aonde você pode controlar.
e 10% está no externo. Então, a gente pode reverter esse quadro, desde que a gente entenda que essa pessoa com quem a gente se relacionou não é o nosso inimigo. É um outro ser humano também, cheio de dores, cheio de conflitos, né? Que infelizmente em algum momento, devido à toxicidade, devido aos traumas, né, que a gente não olhou, acabou não sendo mais viável a convivência a dois. Não deveria ser assim, porque o arranjo é perfeito, mas já que aconteceu, né, aqui a ideia dessa live é para quem já está vivendo isso. Se você está dentro de uma relação, vale a pena você investir, né? Talvez voltar para o seu lugar, curar seu feminino, olhar para suas feridas. Quem sabe você consegue reverter o quadro do seu relacionamento. Para você que nunca se relacionou, vale muito a pena você cuidar das suas feridas, fazer uma terapia para você poder amadurecer, para você poder sair desse lugar, né, de achar que você vai encontrar pai e mãe lá no relacionamento, porque você não vai. Então você já vai para um relacionamento mais pronta para entender o que é um relacionamento. E para quem já saiu, né, a gente pode fazer o quê? Se curar também, para que a gente possa seguir nesse primeiro momento com a gente mesma. Igual a Jane falou, a minha vida já está seguindo com as minhas filhas. Exatamente. Você pode se curar para liberar suas filhas, para que elas não repitam o seu padrão. Porque se a gente olhar para a nossa vida, para o nosso relacionamento, a gente está o quê? Repetindo o padrão. Entendeu? Então, quando a gente olha para as feridas, para as mulheres da nossa família, a gente pode nos liberar, né, para poder no futuro conseguir se relacionar de forma saudável e liberar as nossas filhas. Não é maravilhoso poder dar esse presente para as nossas filhas, para que elas possam ir para o mundo adulto de forma saudável e escolher as pessoas de forma consciente, não baseada nas suas dores que elas não colheram? Então, vamos pensar sobre isso, né? Então, o que a gente precisa entender? Aceitar os fins, se perdoar, perdoar o outro, nomear os erros, recomeçar, parar de se iludir. Ah, ele fez isso depois de tanta dedicação, eu não merecia que ele fizesse comigo. Não, gente, já foi, já aconteceu. Então, vamos virar essa chave. Porque a doutora Clarissa, ela fala que a mulher que deixa morrer os assuntos, ela está pronta para uma nova vida. Então, a que não quer seguir uma nova vida, ela fica o quê? Culpando o outro. Tanto os homens quanto as mulheres, quando eles não querem refazer a sua vida, então, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou culpar aquela pessoa. Então, isso aí, passou a página virada. Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar aqui deprimida ou com as minhas compulsões, né? Para que o outro se sinta culpado ou culpado daquilo que fez comigo. Ou eu fico lá perseguindo aquela pessoa para não deixá-la em paz. Enquanto eu viver, ela não vai ter paz. Entendeu? Não, a gente precisa deixar morrer aquele assunto. Virar essa chave, resolver ele, deixar ir, para poder o quê? Seguir. Então, se você quer seguir uma nova vida, se você quer transformar a culpa em responsabilidade, o que você precisa fazer? Chorar. Você precisa olhar para o espelho de forma bem consciente e admitir: ele me abandonou, né? Ele não quis estar comigo. Essa é a minha realidade. Ele decidiu ir. De forma bem consciente, chorar isso. E olhar para tudo que está envolvido em relação a isso, que você vai ver. Você vai renascendo. A cada choro, você vai renascendo. E cada parte sua que você vai buscando internamente, você vai se completando, você vai se erguendo de novo para poder se relacionar de uma forma mais saudável, tá bom? Não sempre seguir, fui trabalhar e me dedicar às minhas filhas. Isso aí, foi se dedicar para você. Primeiro momento, a gente tem que pensar o quê? Olhar pra gente, né? Olhar para esses buracos que está faltando, para que a gente possa preencher e não buscar isso mais no relacionamento. Por que está doendo tanto?
porque você foi buscar nessa pessoa aquilo que faltou lá na infância. E como essa pessoa também tinha suas dificuldades, não preencheu, né? Acabou os desentendimentos, essa relação se rompendo, e aí abriu portais de muitas dores de abandono, de abuso, de rejeição, de traição lá do passado, e a gente culpa essa pessoa e fica perseguindo ela, só que ela é que tirou a tampa das suas dores. E ficar culpando ela não vai resolver o problema. Talvez a gente tenha que até agradecer, né? Porque ela tirou uma tampa de algo que você nunca quis olhar, e talvez é a sua chance que você tem de amadurecer, de se reconstruir, de adultecer, de encontrar o verdadeiro amor, de se amar para poder encontrar esse amor lá fora. E você pode ter uma vida mais leve a partir desse sofrimento. Se a gente sair o quê? Da culpa e ir para a responsabilidade. Então, faça esse exercício, vai para o espelho e admita, né? Admita, olhando bem para esse espelho, esse homem não me quis. O que aconteceu lá atrás para que eu pudesse me atrair a uma pessoa assim? Então, vamos para esse lugar? Isso aí, eu agradeço a Deus pelo livramento. Tem coisas que é livramento mesmo, tá bom? Um chá para nós, porque o chá remete ao feminino, traz leveza, traz relaxamento, tem um aroma, né? É um convite para que a gente possa parar um pouquinho durante o dia, nessa vida tão do corre-corre, né? Para que a gente possa olhar um pouquinho para nós, tá bom? Até amanhã. Curta, comenta, compartilha e me mande os depoimentos, os assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui relacionado a isso, né? Como que a gente pode recomeçar a nossa vida após uma separação? A ideia seria não chegar nesse lugar, mas se a gente chegou, a gente precisa sair dele, né? Porque tem muita vida depois do fim, tá bom? Um beijo, gente. Vai ficar gravado, daqui a pouco eu coloco aí na página.